Acalme-se. Respire fundo, porque o que pesa hoje em sua mente e em seu coração não precisa ser carregado sozinho, não precisa ser corrido, não precisa ser forçado. Existe uma força silenciosa que já trabalha por você mesmo quando você acha que nada está acontecendo. E a primeira lição que Santa Catarina de Bolonha nos deixa é que a ansiedade é como uma neblina que encobre a visão da alma. Ela não deixa você ver o que já está preparado, o que já está vindo em sua direção. E é por isso que a Santa insistia tanto no recolhimento, no silêncio interior, porque no silêncio a alma aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a se alinhar com aquilo que já é seu. Napoleão Hill ensinava algo semelhante quando dizia que não é o esforço desesperado que abre portas, mas a mente impregnada de fé. O pensamento, quando misturado com o sentimento de confiança, torna-se uma força irresistível que atrai as circunstâncias certas, e é exatamente aqui que os dois mundos se encontram. O da espiritualidade profunda de uma santa que intercedia pelas almas e o da mente treinada para criar realidades, ambos apontam para o mesmo caminho. Não é a correria que transforma sua vida, é o estado interno que você carrega, a vibração que você emite, e a fé com que você sustenta sua caminhada. Então hoje, agora mesmo, enquanto ouve esta mensagem, eu te convido a soltar o peso que você tem carregado e a dizer em silêncio: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender o tempo, eu confio. Porque o que é seu já está a caminho, não pela força dos seus braços, mas pela fidelidade de Deus que não falha. Santa Catarina relatava que em suas visões muitas almas se libertavam não quando lutavam desesperadamente, mas quando aprendiam a entregar, e Hill confirmava que a mente desesperada bloqueia o fluxo, enquanto a mente em paz atrai oportunidades invisíveis. Você não precisa correr, você precisa confiar, você não precisa segurar tudo, você precisa se render ao invisível. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível, porque até mesmo esse gesto simples de escrever é uma semente plantada no campo espiritual. É uma confissão de fé que envia ao universo um sinal de que você está pronto para soltar e receber. Então permita-se agora alguns instantes de paz. Imagine que cada respiração solta um pouco da ansiedade e traz de volta a serenidade. Lembre-se de que Jesus dizia: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E Santa Catarina ecoava esse mesmo chamado à confiança, porque o amanhã já está nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. E Napoleão Hill, mesmo vindo de uma escola diferente, apontava a mesma verdade em outras palavras: você se torna aquilo que pensa e sente a maior parte do tempo. Por isso, se você pensa ansiedade, colhe ansiedade. Mas se começa a pensar paz e a sentir confiança, essa será a colheita. Tudo se reorganiza a partir do que você sente no íntimo. Quantas vezes você tentou forçar uma porta que não abria e saiu ferido, cansado, frustrado, e no entanto, quando você desistiu de controlar, quando simplesmente deixou nas mãos de Deus, a resposta veio de repente? Esse é o mistério da entrega. Santa Catarina chamava isso de rendição consciente. Não é desistir, é confiar, é descansar no amor de Deus sabendo que Ele age até no silêncio. E Napoleão Hill traduzia isso como a persistência pacífica, a fé que não grita, mas permanece firme mesmo sem sinais externos. Por isso, agora mesmo permita-se um instante de recolhimento interior. Imagine-se diante do altar, como Santa Catarina tantas vezes se colocou, entregando nas mãos do Senhor aquilo que pesava em sua alma, e repita dentro de si: eu entrego, eu confio, eu descanso. Porque enquanto você descansa em Deus,
ele trabalha por você, não é poesia. É lei espiritual. A vida não responde às palavras vazias, mas à frequência silenciosa da alma. E se dentro de você a fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, essa fé já é suficiente para mover montanhas. Acalme-se, não se culpe pela pressa, não se culpe pelos medos, porque até os santos lutaram contra eles. Mas o segredo é não se prender neles, é oferecê-los como sacrifício, é dizer: Senhor, aqui está a minha ansiedade, transforma-a em confiança. E a cada vez que você fizer isso, estará mais perto de sentir a paz verdadeira, e como Hill dizia, a mente subconsciente trabalha dia e noite para materializar aquilo que você aceita como verdade. Então, se hoje você aceitar a verdade de que o que é seu já está vindo, essa será a realidade que começará a se formar ao seu redor. Não se trata de mágica. Trata-se de sintonia. O mundo externo sempre reflete o interno. Por isso pergunte-se agora: o que tenho cultivado em silêncio? Ansiedade ou confiança? Medo ou fé? Porque é essa resposta que revela o que você está atraindo. E saiba, não é tarde para mudar. Basta um novo pensamento, uma nova entrega, uma nova oração, para que tudo comece a se alinhar de dentro para fora. Acalme-se, porque a ansiedade muitas vezes não vem apenas do presente, mas das memórias que carregamos, dos medos que herdamos, das histórias que se repetem em nossa mente como ecos intermináveis. E Santa Catarina sabia disso quando dizia que a alma ansiosa não consegue escutar a voz de Deus, porque o barulho interno é tão alto que abafa até mesmo os sussurros do espírito. Por isso ela buscava longos momentos de recolhimento, não para fugir do mundo, mas para reencontrar dentro de si a luz que vinha do alto. E Napoleão Hill, de outra forma, ensinava que a mente condicionada pelo medo é como um imã quebrado, que atrai apenas confusão. E é por isso que precisamos realinhar o pensamento e o coração, porque quando a mente está em paz, o corpo se cura, os relacionamentos se organizam, e as oportunidades se apresentam, mesmo sem esforço desesperado. E agora eu te peço que imagine sua vida como um campo fértil, só que sufocado por ervas daninhas. Cada pensamento de ansiedade é como uma planta que cresce rápido e sufoca as sementes boas. Mas quando você aprende a dizer com fé: eu confio, eu solto, eu descanso, você está arrancando cada erva daninha e permitindo que o que é seu, as bênçãos que já foram semeadas, finalmente floresçam. E se hoje você sente que está vivendo um bloqueio, como tantas pessoas escreveram, saiba que esse bloqueio não é permanente, ele é apenas a sombra projetada pela ansiedade, e sombras não têm substância. Desaparecem quando a luz entra. Santa Catarina dizia que até mesmo as almas mais presas no purgatório se libertavam quando recebiam uma única oração feita com amor. Então imagine o que pode acontecer dentro de você quando decide orar pela sua própria alma, pela sua própria paz. Hill afirmava que o subconsciente não distingue entre fé e medo, ele apenas materializa aquilo que você alimenta com intensidade. Então, se você alimenta o medo, ele constrói muros, mas se você alimenta a confiança, ele constrói caminhos. Por isso eu te digo, acalme-se, porque o que você tanto busca pode estar mais perto do que imagina, mas sua ansiedade tem criado barreiras. E o ato de confiar é como abrir portões invisíveis. Lembre-se do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o mesmo princípio que Hill colocava em palavras diferentes. Defina claramente o que deseja, entregue ao subconsciente e depois haja com confiança. Em ambos os casos a chave é a entrega. Porque não é sua luta que transforma, é sua fé. Então agora mesmo, onde você está, feche os olhos por um instante e visualize aquilo que deseja.
Mas em vez de sentir ansiedade por ainda não ter, sinta gratidão como se já tivesse recebido. Veja-se em paz, veja-se vivendo a resposta, veja-se cercado pela providência. E repita em seu coração: eu já recebi. Essa é a oração da confiança. Essa é a vibração que move céus e terra. Santa Catarina acreditava que a oração podia atravessar o véu do invisível e tocar até as almas esquecidas, se isso é possível. Imagine o que sua oração pode fazer pela sua própria vida, e se em algum momento você sentir a tentação de voltar à pressa, lembre-se das palavras de Jesus: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? A ansiedade não constrói, só rouba, mas a confiança abre caminhos. E é por isso que este vídeo está em suas mãos agora. Não por acaso, mas porque Deus está te lembrando. Acalme-se, confie e entregue, se você deseja viver essa transformação de verdade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho, porque cada mensagem aqui é uma ponte que te aproxima da paz que já foi prometida, do descanso que sua alma anseia. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo dias de ansiedade, porque você pode ser a resposta de oração de alguém. Acalme-se, porque talvez a luta mais difícil que você enfrenta não seja contra o mundo lá fora, mas contra os pensamentos que insistem em te dizer que você não vai conseguir, que é tarde demais, que já perdeu a chance. E Santa Catarina de Bolonha conheceu bem essa batalha invisível, porque em suas noites de oração muitas vezes o inimigo tentava perturbar sua mente com vozes de desânimo e de acusação, mas ela respondia com fé, levantando o crucifixo e dizendo: nada posso sem Cristo, mas com Ele nada me falta. E essa é a mesma postura que Napoleão Hill traduzia ao afirmar que a mente, quando saturada de fé, torna-se invencível diante das circunstâncias, porque não é o barulho do medo que governa, mas a certeza silenciosa de que o invisível está trabalhando em seu favor. E talvez você esteja aí agora, cansado de lutar contra situações que não se movem, esgotado por tentar controlar o que não depende de você, e a vida parece travada, mas eu te digo, esse bloqueio não é definitivo. É apenas o reflexo do estado interno que você tem carregado, e se a alma muda, a vida muda. Se o coração descansa, o caminho se abre. Se a mente confia, portas se movimentam. Lembre-se de tudo o que foi dito até aqui. Você não precisa forçar, você precisa confiar, e confiar é permitir que a luz entre, que a graça haja, que a providência se manifeste. A Bíblia nos lembra em Isaías: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Não é no desespero, não é no correr sem rumo, é no silêncio que confia. E Santa Catarina reforçava que muitas vezes a maior obra que podemos fazer não é com as mãos, mas com o coração rendido, porque a oração silenciosa abre caminhos que nem 1000 palavras conseguiriam abrir. E Rio dizia algo semelhante, que o verdadeiro poder do pensamento não está no pedido aflito, mas na convicção calma que se mantém firme mesmo quando nada parece mudar. Por isso agora eu te convido a dar um passo simples, mas poderoso. Feche os olhos. Respire fundo e entregue a Deus aquilo que mais tem pesado no seu coração. Pode ser um problema financeiro, uma enfermidade, um relacionamento, um sonho que parece distante. Entregue como quem coloca uma pedra pesada aos pés do Senhor e diz: eu não posso carregar sozinho. E a partir deste gesto permita-se descansar, porque confiar não é desistir, é escolher acreditar que a resposta virá no tempo perfeito, do jeito perfeito, porque o que é seu já está a caminho. E enquanto você aguarda, transforme sua espera em oração.
Repita comigo em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu me rendo com fé e confio no invisível. Sinta essa frase como uma chave que abre portas, como uma corrente que se quebra, como um bálsamo que entra em sua alma, e faça dela sua prática diária, de manhã ao acordar, à noite antes de dormir. Sempre que a ansiedade quiser te dominar, repita: eu me rendo com fé e confio no invisível, e você verá que pouco a pouco sua vibração muda, seu coração encontra paz, e sua vida começa a refletir o que está dentro de você. E neste momento final eu quero orar por você. Senhor Jesus, diante da intercessão de Santa Catarina de Bolonha, eu entrego cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, cada coração cansado, cada mente ansiosa, cada vida que precisa de um sinal, e peço que o teu Espírito Santo sopre paz, quebre correntes, dissolva bloqueios, cure feridas e abra os caminhos que parecem fechados. Derrama tua providência sobre esta vida, transforma lágrimas em confiança, medo em fé, ansiedade em descanso, porque cremos que tudo é possível quando entregamos nas tuas mãos. Amém. E se essa oração falou com a sua alma, escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e compartilhe este vídeo, porque uma alma pode ser tocada hoje através de você. E nunca se esqueça, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Seja confiança e a confiança abrirá os caminhos, seja paz e a paz te encontrará, seja fé e os céus se moverão ao seu favor. Acalme-se, porque o que é seu já está a caminho. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus,
em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém.